Então vamos ler, entender e resolver a questão 166 do Enem de 2015, prova amarela. Um concurso é composto por 5 etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada candidato é a média de suas notas nas 5 etapas. A classificação obedece à ordem decrescente das pontuações finais. O critério de desempate baseia-se na maior pontuação na quinta etapa. A tabela nos informa o seguinte: o candidato a média das 4 primeiras etapas é 90 pontos e a pontuação na quinta etapa é de 60 pontos. O candidato B, média das 4 primeiras etapas, 85 pontos e a pontuação na quinta etapa, 85 pontos. O candidato C, a média nas 4 primeiras etapas é 80 pontos e a pontuação na quinta etapa, 95 pontos. O candidato D, a média nas 4 primeiras etapas é 60 pontos e a pontuação na quinta etapa é 90 pontos. O candidato E, a média nas 4 primeiras etapas é de 60 pontos e a pontuação na quinta etapa é de 100 pontos. A ordem de classificação final desse concurso é a alternativa A, B, C, E, D. Alternativa B, B, A, C, E e D. Alternativa C, C, B, E, A, D. Alternativa D, C, B, E, D, A. E alternativa E, C, D, B, A. Então, pessoal, vamos entender e estudar um pouquinho essa questão, pois essa questão possui duas curvas derrapantes, duas possibilidades grandes, tá, do estudante que faz o Enem de errar a questão. Primeiramente, pessoal, gostaria de deixar bem claro aqui qual é o conceito de média, né? Então, vou deixar o conceito de média aqui com um exemplo, né? Então, por exemplo, se nós temos 3 valores, vamos pôr 3 valores qualquer aqui, né? Temos aqui 7, o valor 5 e o valor 9, né? E nós queremos saber qual é a média entre esses 3 valores, basta que nós façamos o seguinte: a média é igual a 7 mais 5 mais 9. E como nós temos 3 valores, nós temos que dividir por 3. Então, a média é a soma de todos os valores em questão, dividido pela quantidade de valores. Neste caso, temos que a média entre esses 3 valores é 7 mais 5, 12, 12 mais 9, 21, 21 dividido por 3, temos uma média de 7. O exercício nos informa o seguinte, que os candidatos fizeram 5 avaliações, né? Cada avaliação recebeu uma nota que valia de 0 a 100 e que a classificação final seria regida pela média dos 5 valores, né? E no caso de empate, prevaleceria quem tivesse obtido a nota maior na última prova, mas a média seria calculada, né, pelos 5 valores, ou seja, nós teríamos que pegar os 5 valores e dividir por 5. O problema é o seguinte, o exercício não informa as 4 primeiras notas, eles já deram a média das 4 primeiras notas, né? E isso já induz o estudante, né, o concorrente ali do Enem, ao primeiro erro, pois, conversando com vários estudantes que fizeram a prova, muitos fizeram o seguinte, eles pegaram a média das 4 primeiras notas, somaram com a quinta e dividiram por 2. E isso daqui foi igual a um número.
E eles repetiram isso para o candidato A, para o candidato B, C, D e E. E depois colocaram os candidatos em ordem. O negócio é o seguinte, será que somando as 4 primeiras médias com a 5ª média e dividindo por 2, daria o mesmo resultado do que calculando a média diretamente dos 5 números? Então, para que nós possamos pensar um pouquinho sobre este exercício, vamos propor um pensamento aqui, uma condição semelhante à do exercício. Vamos pegar aqui, por exemplo, 3 valores qualquer. Vamos supor que este concurso fosse formado por 3 provas. E vamos até utilizar esses mesmos valores aqui para já ficar mais fácil o entendimento, né? Então, vamos pegar lá, um candidato A tirou na primeira prova 7, tirou na segunda prova 5 e tirou na terceira prova 9. Bom, a média desse candidato seria 7 mais 5 mais 9, dividido por 3, porque nós temos 3 valores. Nós já fizemos essa conta aqui, né? Então, a média desse candidato é 7. O que o exercício fez? Vamos encaixar agora o nosso exemplo na condição do exercício. O exercício somou o 7 com o 5, né? 7 mais 5, e dividiu por 2. Ou seja, ele teria feito a média desses 2 primeiros números aqui. Então, 7 mais 5 é 12. 12 dividido por 2, a média é igual a 6. Então, ele só apresentou o número 6 como sendo a média e o número 9. Olha só o que vai acontecer se você fizer 6 mais 9 e dividir por 2, como muitos alunos fizeram no caso aqui em cima. Temos 6 mais 9 igual a 15, dividido por 2 é igual a 7,5. Olha só que a média real é 7. No cálculo inferior, nós temos 7,5. Ou seja, quem fez os cálculos utilizando o pensamento que poderia fazer a média entre os 4 primeiros valores e o 5º, já se deu mal, errou a questão, pois os valores de média ficaram todos errados. Então, a partir desse pensamento, já vem a pergunta: como que eu saio dessa sinuca de bico, se eu só tenho, né, a média de 2 notas e mais a terceira nota? Como que eu vou fazer para adivinhar os 2 valores que formaram essa média? Bom, pessoal, neste caso, vocês não precisam adivinhar. Basta fazer o seguinte: se nós formos pensar na seguinte forma, que nós temos aqui uma média 6, né, e que as notas, no nosso exemplo, vão de 0 até 10, quais são as 2 notas possíveis para se dar uma média 6? Bom, não é difícil imaginar que nós poderíamos pegar 10 mais 2, nós podemos pegar 9 mais 3, nós podemos pegar 8 mais 4, e assim sucessivamente, né? Então, nós podemos imaginar que o candidato tenha tirado 10 na primeira prova e 2 na segunda, ou ele tenha tirado 9 na primeira prova e 3 na segunda, ou ele tenha tirado 8 na primeira prova e 4 na segunda, e podemos fazer várias sugestões, né? Aqui também, ó, o que nós podemos pensar, né? 7 mais 5, como foi o caso que aconteceu aqui, e nós também podemos pensar em 6 mais 6. Bom, vocês concordam comigo que de todas as hipóteses, o 6 mais 6 é o mais fácil para mim pensar? Porque eu não vou precisar ficar elaborando todas as hipóteses. Eu já tenho o número 6 aqui, então
Se eu imaginar 6 mais 6 igual a 12 dividido por 2 é 6, eu posso supor que as duas primeiras notas tenham sido 6. Né? E aí eu poderia pensar na seguinte solução para esse caso. Se eu não conhecesse o 7 e o 5 aqui, mas eu precisasse chegar na média real, como foi o caso do nosso exercício, eu posso fazer a seguinte simulação. Se eu fizer atribuir 6 para a primeira nota, 6 para a segunda, temos 9 para a terceira e dividir por 3, tirando a média, vamos fazer 6 mais 6, 12. 12 mais 9, 21. 21 dividido por 3, temos a média 7. Para sair dessa sinuca de bico, desse exercício, então basta que nós peguemos, né, o número, a média fornecida pelo próprio exercício das quatro primeiras etapas, né, e colocamos lá, né? Nós podemos repeti-las, né? Fazer lá, por exemplo, se temos aqui uma média 90, podemos fazer 90 mais 90 mais 90 mais 90, somemos a quinta nota e dividimos tudo por 5. Ou fazemos 4 vezes 90 mais a quinta nota e dividimos por 5. Assim, nós vamos chegar na média real, né? Na média exata do exercício. Então, pessoal, seguindo o nosso raciocínio, né, nós concluímos que a média do candidato A pode ser calculado pela fórmula ou pelo jeito 4 vezes 90 mais a quinta nota, que corresponde a 60, dividido por 5. Assim como a média do candidato B pode ser calculado por 4 vezes 85 mais 85 dividido por 5. A média para o candidato C, vamos puxar um pouquinho para baixo. 4 vezes 80 mais 95 dividido por 5. A média para o candidato D, 4 vezes 60 mais 90 dividido por 5, e a média do candidato E, 4 vezes 60 mais 100 dividido por 5. Tudo isso aqui igual, 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 igual. Então, calculando aqui, pessoal, temos que 4 vezes 90 mais 60 dividido por 5 é igual a 84. 4 vezes 85 mais 85 dividido por 5 temos 85. 4 vezes 80 mais 95 dividido por 5 é igual a 83. 4 vezes 60 mais 90 dividido por 5 é igual a 66. 4 vezes 60 mais 100 dividido por 5 é igual a 68. Um detalhe aqui, pessoal, tá? Para vocês fazerem essa conta aqui, lembrando que a multiplicação é primeiro, tá? Então, você vai fazer lá 4 vezes 90, né? 360 mais 60, 420 dividido por 5, 84, tá? Então, primeiro multiplicação, depois você soma e por último faz a divisão. Bom, agora aqui nós já temos a pontuação final de cada candidato. Como podemos ver, nenhum candidato empatou. Então, não vamos precisar usar o critério de desempate fornecido pelo exercício, que diria o seguinte: o candidato que empatar e tiver a maior nota na quinta etapa será classificado primeiro, né? Então, não houve empate. E agora eu queria chamar a atenção de vocês para a segunda curva derrapante do exercício, né? Ele pede para classificar os candidatos em ordem decrescente. Decrescente é da maior nota para a menor, né? Então, observando aqui, ó, temos em primeiro lugar, né, o candidato que obteve 85, que é o candidato B. Em segundo lugar, o candidato A.
84 pontos. Em terceiro lugar, candidato C, com 83 pontos. Em quarto lugar, candidato E, com 68 pontos. Em último lugar, o candidato D, com 66 pontos. Agora, basta a gente verificar lá nas nossas respostas se existe uma alternativa com esta classificação. Bom, pessoal, como podemos ver na questão, a resposta correta é a alternativa B, né? Onde contém lá em ordem decrescente a colocação dos candidatos B, A, C, E e D. Então, pessoal, agora eu gostaria de colocar uma questão aqui para vocês, né? Apenas para fazer uma comparação com o exercício da forma como alguns alunos resolveram e infelizmente erraram, né? Eles tiraram a média somando a média das 4 primeiras etapas mais a quinta etapa e dividiram por 2. Verifica que se você fizer 90 mais 60 é igual a 150. 150 dividido por 2, temos 75. Veja que é uma média totalmente diferente da média que nós calculamos, né? E daí pode surgir uma dúvida, né? Ô professor, então, por que que isso aconteceu? Por que que quando eu faço a média aqui, somando médias, mais uma média independente dividido por 2, por que que o resultado fica diferente, né, do que quando eu faço com todos os valores sozinhos? Então vamos lá, vamos comigo que eu vou mostrar para vocês o que que acontece. Então vamos lá, pessoal, vamos pensar um pouquinho. Vamos no exemplo mais fácil, no exemplo que nós formulemos para entender a questão do Enem. Se nós temos lá 3 notas e nós fizemos isso daqui, ó, vamos pôr as mesmas notas, tá? 7, 5 e 9. A partir do momento que você faz a média entre as duas primeiras, você chega no resultado da média 6, que nós já fizemos. 7 mais 5, 12, dividido por 2, 6. Né? E você tem aqui a terceira nota, que é 9. Se você tirar a média agora, né, 9 mais 6 vai dar 15, a média vai dar 7,5, diferente da média real, que é a média 7, que é a média correta. Né? Lembrando aqui que eu estou chamando de real a média que é a média correta. E por que que acontece essa divergência nos valores? Bom, pessoal, quando nós fazemos a média, qual é a fórmula da média? Nós temos que pegar todos os valores, somar todos os valores e dividir pelo número total de valores. Então, nós temos 3 valores, deveríamos dividir por 3. Então, desta forma aqui, o que que vai acontecer? Se nós formos pensar de uma forma em porcentagem, em percentual, o que que vai acontecer? A soma das 3 notas aqui, nós temos 100%. Então, nós podemos dizer aqui, ó, que quanto em porcento vale, qual é o valor percentual de responsabilidade de cada nota no valor da média? Bom, basta a gente dividir 100% por 3. Então, nós vamos ter lá 33,33333% para a primeira nota, 33,3333 para a segunda nota e 33,333 para a segunda nota. A partir do momento que você junta duas notas, aqui você tem os mesmos 100%. Então, o que que acontece? Se você for fazer a média dessa forma, esta nota aqui, ela corresponde a 50% da média, e essa nota aqui vai corresponder a 50% da média. Verifique que na primeira situação, o 9 aqui correspondia a 33% da média.
Na segunda situação, o 9 está correspondendo a 50% da média, ou seja, ele está tendo um peso maior na nota, tá? Está tendo um peso errado, por isso que os números ficam errados, tá? Aqui o cálculo da média dá 7 e aqui dá 7,5. Você está atribuindo um valor maior à última nota, tá? Então, verifique que quanto maior for o último número aqui, maior seria essa nota. Se o número aqui fosse menor, menor seria essa nota, tá? Então, é por conta disso que os valores ficam errados, por conta do valor percentual atribuído a cada valor no valor da média, tá? Cada valor nos valores da média tem que ter o mesmo valor percentual. Então é isso, pessoal. Neste exercício nós também, além de resolvermos o exercício, né, pensamos um pouco sobre o mesmo, né? Lembrando que o bom mesmo, quando nós estudamos, é fazer o exercício, estudarmos as possibilidades, verificar se existe mais uma forma de resolver o exercício. E apesar de tudo, né, aí vai uma dica para vocês. Sempre procurem simular o exercício, como nós fizemos aqui agora, com valores menores e em uma situação que seja semelhante, né? Pois assim você vai conseguir resolver o seu exercício com certeza, com números maiores e com possibilidades ainda maiores. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.